E aí, pessoal, vamos lá? Retornando aqui aos nossos estudos. Bom, vamos falar agora da continuidade aqui à questão, né, dos meios de provas obtidos na Lei 12.850. Na aula anterior, nós falamos sobre colaboração premiada. Deixa eu só trazer mais uma informação para vocês que eu estava pesquisando, enfim, a respeito da possibilidade do magistrado, né, se recusar a homologar, né, a colaboração premiada, né, não tem efetivamente recurso previsto para isso aqui, tá? E aí eu até mencionei, representa com habeas corpus, mandado de segurança, vai depender do caso concreto. Bom, consegui aqui um julgado do STF, segunda turma, o HC é 192063/RJ. Então, repetindo, STF, segunda turma, HC 192063/RJ. O ministro foi Gilmar Mendes, foi julgado em 2/2/2021, recente, né? O informativo é o 1004 do STF, tá? E aqui tem-se a posição, né? O Supremo, né, firmou um entendimento que cabe habeas corpus contra a decisão que não homologa ou que homologa apenas parcialmente o acordo de colaboração premiada. Então, se você tiver um caso concreto e o juiz se negar, ou o MP, faz um habeas corpus e vai tentar isso lá no tribunal, ok? Então, essa aqui era a informação que eu queria trazer para vocês. Agora, a gente falou, na realidade, no artigo 3º, inciso 1º, que foi referente à colaboração premiada, e agora nós vamos falar sobre o inciso 2, e já vou também mencionar, né, a questão do inciso 5, que fala da interceptação. Tá? Então, o inciso 2 fala assim, ó, menciona a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. E o inciso 5 fala da interceptação de comunicações telefônicas. Bom, gente, isso aqui trata, na realidade, de um meio de obtenção de prova através, né, de uma captação ou uma interceptação, né, telefônica ou ambiental, ok? Vou dar uma passada geral, porque isso não é a matéria do estudo. Eu tenho um curso específico sobre a lei de interceptação telefônica, depois vocês podem ter acesso lá. Mas veja bem, toda vez que a gente fala de interceptação telefônica ou interceptação ambiental, né, sempre tem que ter autorização judicial. Tá? Na escuta também, mas em regra, quando a gente fala na interceptação telefônica ou na interceptação ambiental, é um terceiro buscando, né, obter informações de uma conversa de duas ou mais pessoas, sem que essas pessoas tenham conhecimento de que estão sendo ouvidas, ok? Com autorização judicial. Em regra, né, você tem, por exemplo, a comunicação, né, através de aparelhos telefônicos, por exemplo, e aí eu teria uma interceptação onde está sendo utilizado meios, objetos, equipamentos para as partes se comunicarem, podem estar em ambientes diferentes, né? O cara pode estar, sei lá, no Rio, outro em São Paulo, e ter uma interceptação telefônica ali. Nesse caso, repare que nós estamos tendo um terceiro interferindo, gravando essa conversa, obtendo informações, sem que os dois tenham conhecimento. Porém, eles não estão no mesmo ambiente, eles estão em ambientes diferentes, inclusive distantes, isso é possível, tá? E a comunicação ambiental, né, refere-se às comunicações realizadas diretamente no ambiente, no meio daquele ambiente, sem que a transmissão e receptação seja feita por meios físicos, artificiais, tal como a utilização de telefone. Então, são duas pessoas ou mais conversando no ambiente, e aí nós poderíamos ter essa comunicação e também a interceptação ambiental, que é dentro do ambiente, ok?
e aí tem que ter essa autorização também judicial. A diferença é que na comunicação ambiental ou na interceptação ambiental difere da interceptação telefônica, né, ou da comunicação telefônica, exatamente o equipamento, o aparelho que estão usando, estão provavelmente em ambientes diferentes. Dificilmente você vai ter duas pessoas conversando no mesmo ambiente usando o telefone, coisa de papo de maluco, né? Então, na questão da interceptação ambiental ou na comunicação de como isso acontece, aonde está ocorrendo isso, né? Na realidade, a gente tem aqui, ó, comunicação ambiental, refere-se à comunicação realizada diretamente no meio ambiente, sem transmissão ou recepção por meios físicos artificiais, como fios eletrônicos, cabos óticos, etc. Enfim, trata-se de uma conversa mantida entre duas ou mais pessoas, sem utilização do telefone, em qualquer recinto privado, né, ou público. Tá? Então, uma sala, por exemplo, as pessoas podem estar conversando e ali está tendo uma interceptação telefônica. O cara foi e colocou aqui um aparelhinho sem que ninguém visse, um terceiro está interceptando, com autorização judicial. Ou está captando a conversa ambiental, né? Também com autorização judicial. Questão aqui interessante é, ele fala em qualquer ambiente, privado ou público. Aí se discute se no privado o sujeito que fizesse captação teria validade ou não. Gente, se tiver autorização, óbvio que vai ter validade. No ambiente público, né, me parece que não há essa necessidade. Se duas pessoas estão conversando numa praça pública e um terceiro está interceptando ali, parece que não tem essa necessidade de autorização, porque essa conversa ele abre mão da privacidade. Também vai ser observado a distância, o tom de voz, tudo isso. Mas guardem isso. Interceptação, né, telefônica está sendo aquela que um terceiro utiliza, ok? Essa captação ambiental pode ser feita, a interceptação tem que ter um terceiro, né? E os dois interlocutores não sabem que estão sendo interceptados e tem que ter autorização judicial. A comunicação, a interceptação ambiental ocorre num espaço determinado físico, onde eles estão juntos ali conversando. Pode ser que provavelmente vai ter uma autorização judicial, mas pode ser que um dos interlocutores esteja gravando sem que o outro saiba, ok? Aí isso tudo a gente pode ver essas diferenças lá na Lei 9.296, né? E de 96, tá? Referente à captação, né, e à interceptação, nós temos lá na lei o artigo 8A e o artigo 10A. Vou fazer uma leitura dela, só para manter vocês mais posicionados, para a gente fazer um trabalho bem sistemático aqui, e volto para a nossa lei lá principal, que é a lei da organização criminosa, ok? Vou falar aqui rapidamente da lei 9.296. Só achar ela aqui. 9.296. Então, vamos lá. Artigo 8A e o 10A. Vou ler esses artigos, tá? 8A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizado pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita de ou por outros meios disponíveis ou igualmente eficazes e houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. O requerimento deverá descrever as circunstâncias, deverá descrever circunstancialmente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por igual período. Tá? Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e, quando presente, atividade criminal permanente, habitual ou continuada, caso da organização criminosa. Aplica subsidiariamente a captação ambiental às regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica. Então, o que tiver dentro de uma sala pode ser aplicado da interceptação.
tá? Sem nenhum problema. E o artigo 10A fala assim, ó, constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei, ok? E o 10A fala lá que o 10A fala assim, realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida, pena de 2 a 4 anos. Então, nós temos o crime. Então, essa aqui é a Lei 9296, que trata da interceptação telefônica. Nós temos um curso só sobre isso, mas essas informações são suficientes. Então, um meio de se obter a prova dentro da Lei 12.850 de 2013, que fala, né, da organização criminosa, poderá ser a captação ambiental e também poderá ser a interceptação telefônica. Ok? Então, inciso terceiro traz um outro meio para obtenção de provas, né? Que seria a ação controlada. Fala assim, ó, artigo 3º da Lei 12.850. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 3º, ação controlada. A ação controlada está prevista, tá, no artigo 8º da Lei 12.850. Tá bom? Então, vamos ler ela aqui para a gente poder discutir e entender o que é isso. O artigo 8º, consiste ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida, né, legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, é aquela história, a polícia vem monitorando aquela organização criminosa, está ali tudo sob o controle dela. Imagine que seja uma organização criminosa em que tem tráfico de drogas, o sujeito está lá na porta da escola vendendo a droga dele lá, e a polícia está controlando ele. Só que a polícia não dá o bote para prender ele, porque está esperando a melhor oportunidade para pegar o peixe grande, pegar, né, o bagrezinho lá, né? Não adianta, né? Pegar o girinozinho lá não vai adiantar. Então, há a possibilidade, né, de se postergar, né, de se alongar, né, esse flagrante em que a polícia está buscando mais informações, controlando aquele pessoal ali, para, quando for dar o bote, né, conseguir prender pessoas de um grau superior dentro daquela organização, ter maior efetivação no desmantelamento daquela situação. Então, é possível manter, né, uma ação controlada, por isso que fala que é controlada, porque ele fala isso, tá? Repare que isso é uma questão estratégica, estratégia utilizado pelo delegado de polícia, junto lá com sua equipe, e eles vão controlando, buscando o maior número de informações possível para ter, né, um conjunto probatório que consiga um resultado mais efetivo, mais eficaz no combate à organização criminosa, pondo fim àqueles crimes que estão sendo cometidos e levando as pessoas que têm que ser levadas à prisão, tá? Parágrafo 1º do artigo 8º fala: o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Tá? Então, vai ser comunicada, ok? Não vai ser pedida. Olha, eu posso fazer um controle, né? Não, olha, nós estamos monitorando uma organização criminosa que faz tráfico de drogas e nós estamos aguardando o melhor momento
para que a gente possa prender essas pessoas e dar maior efetividade, né, ao trabalho e, consequentemente, ao resultado. Ok? Ser comunicado ao juiz. Ó, a comunicação será sigilosamente. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. O juiz pode também e deve comunicar ao Ministério Público, para o Ministério Público saber que está tendo uma operação ali. Tá? Parágrafo 2º. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Óbvio, né? Ninguém pode confiar em ninguém. Ali também não é diferente, então não se dá informações sobre aquela operação. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, com forma de garantir o êxito das investigações. Claro, né, gente? A defesa nem sabe ainda disso, isso está acontecendo de forma sigilosa. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á o auto de circunstanciado acerca da ação controlada. Terminou, cessou aquele trabalho, obviamente, muito provavelmente vai vir com prisão de pessoas, né, uma série de informações, apreensão, por exemplo, de drogas, aí é feito, né, um auto circunstanciado e encaminhado ao juiz, e aí o próprio promotor, enfim, depois para ele poderem dar para o promotor MP dar andamento lá no processo, provavelmente que vai surgir criminal. Artigo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, né, ou seja, para outros países, né, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, extravio do produto, objetos, instrumentos ou proveitos do crime. Óbvio, tem que ter uma comunicação. Se essa ação controlada, se essa organização está saindo daqui, por exemplo, para a Argentina e precisa retardar lá na Argentina, por exemplo, tem que ter comunicação dos órgãos brasileiros com os órgãos do país da Argentina, visando maior efetividade, inclusive respeitando a soberania lá do país, né? Isso aí é uma coisa até tranquila. Tá? Nós temos ainda aqui, falando sobre os meios, né, de prova, eu tenho aqui o inciso 7, que fala da infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Tá? Então, olha o que diz o artigo 10 e logo em seguida a gente vai ver aqui também a questão do artigo 11. Tá? Ó, da infiltração de agente. A infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação representada pelo Ministério Público, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitado no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Para a infiltração, pegar um policial e infiltrar dentro da organização criminosa, aí sim tem que ter autorização judicial. Tá? Então, o juiz o delegado, o MP tem que comunicar ao juiz que tem esse interesse de infiltrar uma pessoa ali dentro, para que ela possa colher informações, portanto, alimentar, né, a investigação com o objetivo, né, de êxito melhor, maior, mais efetivo, eficaz no final. Tá? Então, o juiz que vai deferir, ele pode indeferir. Tá? Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Óbvio, né, gente, que é o dono da ação pretensa, futura, ao Ministério Público. O Ministério Público sempre vai atuar nessa situação. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º, o artigo 1º, e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Bom, tem outros meios disponíveis para a gente poder produzir essa prova? Excelência, tem, mas é precário, por isso que nós precisamos infiltrar. O juiz pode liberar. Não, Excelência, não tem. Somente a questão com a infiltração de um agente lá dentro. Então,
o juiz provavelmente também vai deferir. O objetivo aqui não é dificultar, né, o trabalho da polícia, né? O objetivo aqui nada mais é do que até preservar o policial. Que é um risco, né? O cara está lá, vai que ele é descoberto, vaza essa informação, e aí ele pode, né, sofrer consequências. Parágrafo 3º do artigo 10. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízos eventuais, né? Sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Então, pode ser, ele determina a infiltração até 6 meses. Se o delegado ou MP entender que seja necessário renovar isso, vai comunicar ao juiz e o juiz vai decidir. Tá? Fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Tem que encaminhar para o Ministério Público vai avaliar se vai deflagrar ação, se não vai deflagrar, se vai requerer produção de novas provas ou vai dar andamento em outros meios ou formas de investigação, e aí vai decidir lá. Parágrafo 5º, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Então, amigo, você vai ficar lá 6 meses lá infiltrado lá, só que toda semana você tem que mandar um relatório para a gente, tá? O que está acontecendo lá, quem está fazendo o quê, qual é o lucro dessa organização criminosa, quais são os meios que eles utilizam para obter, né, aquilo que eles estão propostos a fazer. Enfim, é um relatório que o policial que está infiltrado vai encaminhar para lá. Tá? Artigo 10A. Tá? Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e deles conexos, praticados por organização criminosa, desde que demonstrada a sua necessidade e indicados o alcance das tarefas policiais, nomes ou apelidos de pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Tá? Aí aqui tem alguns incisos, né, que trata de mais procedimento administrativo, tá? E a gente tem essa ideia aqui da infiltração aqui, né, do sujeito. Então, além da ação controlada, eu tenho a possibilidade da infiltração, tá? O artigo 10D fala lá: concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados, encaminhados ao juiz ou ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado, exatamente para eles decidirem o que eles vão fazer, né? Se vai processar, se não vai, se vai requerer algum outro tipo de requisito, né? Chama atenção aqui para vocês, né, que também temos a possibilidade, lá no artigo 3º, né, do acesso a registro, ligações telefônicas e telemáticas, e essas telemáticas nós estamos falando de e-mail, WhatsApp, SMS, né, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Tá? A gente tem isso lá no artigo 5º. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informe exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos na Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administração de cartão de crédito. Gente, veja bem, delegado de polícia, né, e o Ministério Público terão acesso, podem requisitar essas empresas aqui em informações, né? Informações, né, de qualificação pessoal, dados da pessoa, tá? Não é conversa, porque para ter conversa tem que ter autorização judicial, tá? E lá no artigo 16 fala: as empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 dias, pelo prazo de 5 anos, acesso direto
acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público, do delegado de polícia, aos bancos de dados, reserva e registro de viários, ok? Se vocês precisarem, por exemplo, for interestadual, eles podem ir nas empresas de ônibus e buscar essas informações lá, tá? Então, nós tivemos aqui o acesso, né, a demonstração, né, lá do artigo 3º, que trata, né, dos meios para obtenção de prova, nós falamos deles aqui. Lembrem-se, essa lei é realmente grande, no sentido grande que eu falo, ela tem poucos artigos, mas ela tem muita coisa a ser debatida, como a gente já está falando aqui, tá? Então, lembre-se que o artigo 3º é um artigo muito importante para você conhecer, porque é aqui que eu tenho, né? Eu acho que é até a coluna dessa lei, porque é onde mostra os meios para obtenção de prova, como isso deve ser feito, de que forma isso deve ser feito, o que deve ser respeitado, o que pode ser concedido, o que é negado. Então, esse artigo 3º, e aí menciona colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, infiltração, que a gente viu. Reparem que são meios que você precisa ter esse conhecimento até, no caso da defesa, para arguir uma nulidade lá, como vício processual, e anular qualquer ato que ele ache que seja interessante, tá? Na próxima aula, nós vamos estar falando aqui dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova, que é o artigo 18, 19, 20 e 21. Então, fazer essa investigação dentro da lei de organização criminosa de qualquer jeito pode levar o sujeito que está realizando isso a responder por crime, ok? Próxima aula, a gente está conversando sobre isso aí. Abraço, bons estudos, logo a gente está retornando.